E aí, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as crises dentro do sistema da colonização hispânica, crises essas que impulsionaram e levaram ao processo que nós conhecemos como independência da América Hispânica. Ok? Obrigado, fiquem de olho. Bom, pessoal, nesse primeiro slide nós estamos vendo em si todos os processos que desencadearam a independência das colônias espanholas. Essa independência em si da América Hispânica está relacionado às transformações que ocorreram durante o século XVIII dentro da Europa, que levaram em si à ruína do absolutismo. Quais foram esses acontecimentos? Uma das principais características foi a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Mas vale ressaltar também que a independência das colônias inglesas acima da América do Norte tiveram um grande impacto e até influência para que esses outros países que eram em si colônias da Espanha se tornassem independentes. E esses processos de independência se deram muitas das vezes através de reações nativas. Afinal, os nativos, os proprietários, os antigos habitantes dessas terras que foram colonizadas estavam ligados diretamente a conceitos de tributos, trabalhos forçados e destruição cultural. É o conceito do etnocídio que eu havia comentado com vocês na aula anterior. E as revoltas em si estão ligadas diretamente ao fim da exploração, ou melhor, ao fim do demarcamento de terra, ao fim da retirada da matéria-prima das terras que foram colonizadas e também o retorno às tradições que foram retiradas dessa sociedade. Quando eu falo sobre retorno às tradições, eu falo sobre uma sociedade que perdeu todo o seu princípio e conceito do que era cultura, do que era religião, do que era modo de sobrevivência e modo de produção. Todas essas tradições foram deixadas de lado a partir do momento que começam a surgir as explorações. E com isso nós temos aqui nessa imagem os 4 vice-reinos que existiam naquele período, 4 vice-reinos em si, dividido em 4 capitanias gerais, não capitanias hereditárias como nós temos no Brasil, mas capitanias gerais. E esses vice-reinos acabam em determinado momento entrando em colapso. Esse colapso se deu graças aos processos de independência de determinados espaços territoriais conhecidos naquele período como vice-reinos. Depois desta busca e conquista por independência, começam a surgir os estados nacionais, que nós conhecemos hoje como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, entre outros. E vale ressaltar novamente, a sociedade era formada por chapetones, que era 1% da sociedade, e crioulos. Os chapetones em si são os espanhóis que habitavam o continente americano. E os crioulos são os filhos de espanhóis nascidos na América, e não aqueles que vieram diretamente da Europa. E aí nós temos algumas características desse cenário que acaba futuramente se tornando um processo de independência desses países. O primeiro fator que interligou foi a expulsão dos jesuítas, porque em determinado momento os jesuítas não são vistos como algo positivo para o colonizador, afinal eles acabam intervindo nos processos de escravidão do indígena. Afinal, o papel do jesuíta não é escravizar o indígena, e sim catequizar o indígena. Após isso, começa a nascer a criação dos vice-reinos, como eu comentei com vocês, o aumento dos impostos, a maior fiscalização sobre as riquezas produzidas pelas colônias. Daí nasce um sistema ou o nome de um imposto novo construído através desse sistema, que era o quinto, os 20% do que era conquistado dentro da colônia. Nasce também o processo de liberação do comércio entre as colônias, a ideia de quebrar os pactos coloniais que existiam entre a metrópole e a colônia, e a proibição dos produtos de manufatura dentro dessas colônias. Essa também foi uma das principais características que desencadeou o processo da independência. E em volta de todas essas características começam a surgir as crises do sistema colonial. Crises essas que influenciaram diretamente aos processos de independência. Nós vemos em si que em meados do século XVIII, a Espanha passava por sérios problemas econômicos. E quais foram as principais características desses problemas econômicos?
A Espanha, diferente de Portugal, quando ela coloniza a América, ela em determinado momento não cria conceitos de manufatura ou até mesmo de produção agrícola dentro dessas terras. O objetivo da Espanha é retirar os minérios. Só que em determinado momento essa crise é tão espantosa que eles percebem que eles têm mais riquezas do que alimentos. Então isso acaba criando um conceito de mais bens e menos produtos para consumir. É uma inflação que é encarada naquele período. Nasce também um processo de grande dívida externa, principalmente interligada à Inglaterra e à França. Afinal, a França e a Inglaterra têm o seu desenvolvimento industrial diferente da Espanha. E a Espanha, por não ter esse desenvolvimento industrial, eles acabavam importando muito desses produtos. E a forma que eles utilizaram para ter este controle acima do que deviam para a Inglaterra e França era aumentar os impostos, para continuar ou então contornar essa situação. A coroa portuguesa aumentou os impostos e restringiu ainda mais o comércio colonial. São características plausíveis para que mostrasse uma Espanha em crise, principalmente no fator econômico, e uma América que já estava usando de características iluministas, características dentro do processo de Revolução Francesa Industrial e até mesmo o exemplo dos Estados Unidos para também se tornarem independentes. Tais medidas desagradaram os colonos, em especial os crioulos. Além dessas restrições econômicas, os crioulos também eram proibidos de tomar decisões políticas, pois o controle estava nas mãos dos chapetones. É uma sociedade que não tinha outro meio de sobrevivência senão a independência. E os processos de independência estão ligados diretamente ao relacionamento com a deposição de Fernando VII em 1808, quando as tropas francesas ocupam a Espanha. Vale ressaltar que as tropas francesas só ocupam a Espanha porque a Espanha é contrária ao bloqueio continental do governo da era napoleônica. Logo, todos que eram contrários acabavam perdendo o seu poder. Acontece o mesmo com o rei de Portugal? Também acontece. Dom João VI é proibido de estar em Portugal. Daí nasce o período joanino. Ele não veio ao Brasil a passeio, de maneira nenhuma. Ele veio ao Brasil porque ele foi expulso de Portugal pelo bloqueio continental e também por Napoleão. Napoleão esse que acaba nomeando o seu irmão José Bonaparte como novo rei da Espanha. Ele tira Felipe VII e coloca o irmão dele como rei. O cara era quem mandava na realidade. Acaba desencadeando uma forte reação nas colônias que passaram a formar as juntas governamentais com caráter separatista e lideradas pelos crioulos. Crioulos, aqueles que estão o tempo todo sofrendo repressões e perdendo direitos políticos, direitos econômicos pelos chapetones, os verdadeiros colonizadores. E vale ressaltar, Napoleão, participação ou um dos principais símbolos do processo conhecido como Revolução Francesa. Através das ideias de Napoleão, a gente consegue perceber que todo local onde Napoleão pisava, com certeza o rei iria cair. Afinal, foi essa a característica primordial da Revolução Francesa. E esse processo de independência teve um ensaio geral, representado como o movimento de Tupac Amaru, que era um indígena que buscava o processo de independência do Peru. E infelizmente ele acaba não realizando seus feitos, mas é de extrema importância a imagem de Tupac Amaru. Afinal, através das ideias de Tupac Amaru, começam a surgir precursores da independência das colônias hispânicas. E aí nós demos destaque principalmente a Francisco Miranda, que planejou a independência da Venezuela, um movimento que ainda fracassa, mas que terá objetivos no futuro com San Martins e Simão Bolívar. Eu agradeço a participação. A nossa próxima aula vai falar já sobre essas características e os processos de independência. Obrigado.